Então quero compartilhar com vocês esta mensagem, convocados por Deus para uma missão baseada no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Nós sabemos que muitas pessoas se perguntam: será que eu fui chamado por Deus? Será que eu tenho algo para realizar na obra de Deus? Será que eu tenho condições de realizar alguma coisa para Deus? Há outras pessoas que olham para si e se acham incapazes de realizar qualquer obra na casa de Deus ou para Deus. Outras pessoas se olham talvez no espelho e se acham inferiores. Outras pessoas olham para si e vê as circunstâncias que o cercam e acham impossível. Não veem lógica para alguma chamada da parte de Deus. Mas o grande fato é que Deus, Ele não olha como o homem olha. A grande verdade é que Deus não vê como o homem vê. A grande verdade é que nós, seres humanos, temos a tremenda facilidade de correr o risco de instruir a Deus, de tentar explicar para Deus. A gente corre o grande risco de achar que Deus olha para as nossas circunstâncias e que Ele está limitado às nossas circunstâncias. Deus não está limitado às nossas circunstâncias. Deus não está vendo como a gente vê. Nós não temos o poder do futuro e nem do amanhã. Deus tem o poder do futuro e do amanhã. Nós não temos o poder de transformar um cabelo branco em preto ou em branco. Nós não temos o poder de acrescentar um mês, um ano, um dia na nossa vida, mas Deus tem. Ele tem poder para isso. E quando eu olho para esse texto, eu quero compartilhar com vocês brevemente nesse culto matutino. Quando eu olho para esse texto, eu olho para Jeremias, que não era de uma linhagem de profetas. A sua família não era profeta, mas Jeremias era alguém da linhagem de sacerdotes. Jeremias não tinha nenhum cunho profético, pelo contrário, ele era um sacerdote e deveria seguir a sua linhagem sacerdotal. Mas aí num dia Deus chama Jeremias, Deus convoca Jeremias. Nós lemos aqui no texto, não há necessidade de eu ler de novo, mas nós lemos aqui na introdução do nosso culto, que no versículo 4 a seguir, ele diz que veio a ele a palavra do Senhor. Deus veio até Jeremias, assim como também Deus veio até Ezequiel, lá no capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Deus vem então a Jeremias a partir do versículo 4 do capítulo 1 de Jeremias, e vem dizendo a ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. É interessante que Deus já se apresenta para Jeremias dizendo: eu te conheço, Jeremias. Você não precisa nem se apresentar para mim. Você nem precisa dizer quem é, que você é da linhagem sacerdotal, que você vai seguir esta linhagem. Você nem precisa falar isso para mim, porque antes que você fosse gerado no ventre materno, eu te conheci. E esse conhecer é um conhecer eterno. Eu te conheci porque você estava dentro do meu plano eterno de vir à existência. E não só de vir à existência, mas eu tinha um plano, eu tinha uma missão para você já projetada na eternidade. Então, antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. O propósito de você estar a vir à vida, isso é um propósito meu. Eu quis, eu projetei esse momento. Então, antes que Jeremias dissesse: deixa eu me apresentar, eu te conheci. Preste bem atenção. Então, eu te conheci. E aí ele vai dizer, Deus diz: e antes, ainda no versículo 5, e antes que saísses da madre, te consagrei. Então perceba que Deus já havia o consagrado, antes que saísse do ventre. Eu já consagrei você. Primeiro, então, eu conheço você,
eu te conheço, você não precisa me dar explicação, eu sei quem você é, eu sei quem é teu povo, a tua terra, a tua linhagem, eu sei. E antes que você saísse, eu te consagrei, olha isso, e te constituí profeta às nações. Eu te constituí profeta. Mas Senhor, eu sou da linhagem sacerdotal. Não, mas eu te constituí profeta. Quem dita as regras aqui não é linhagem. Quem dita as regras aqui não é cultura. Quem dita as regras aqui não são costumes. Quem dita a regra aqui é Deus. É Deus quem dita as regras. É Deus que ordena. É Deus que chama. É Deus que conhece. É Deus que convoca. Perceba que não há aqui impedimentos para a convocação de Deus. Irmão Cristo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você nesta manhã, que você foi convocado por Deus. Que você foi convocado por Deus. Deus lhe conhece antes da tua existência. Na eternidade você já estava no coração de Deus. Você é um projeto de Deus. E aqui eu posso afirmar biblicamente que você é um projeto de Deus eterno, que foi projetado na eternidade, antes de você ser gerado e antes que você saísse da madre. E antes disso tudo, Deus então te consagrou. Ele não consagrou você agora, Ele não consagrou você ontem, Ele não te consagrou quando você veio a Ele, Ele te consagrou na eternidade, porque Ele é eterno. Deus não está limitado ao nosso tempo, nós estamos limitados nesse tempo, mas Deus não. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono daquilo que realiza, de tudo aquilo que Ele realiza. Então Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele não está limitado às circunstâncias humanas, Ele não está limitado a propósitos humanos, Deus não está limitado a projetos humanos. Então quando Ele chega no seu servo, quando Ele vem, quando Ele escolhe, quando Ele consagra, não há nada em nós e nem no mundo que vai impedir a execução do plano de Deus na nossa vida, e esse plano é para a glória dele. Então nós fomos convocados por Deus para uma missão. Está esperando o quê? Está esperando placa? Está esperando o quê? Título? Está esperando o quê? Que alguém derrama uma jarra de azeite na sua cabeça? Vai ficar esperando. Você tem que entender que você foi convocado. Antes que você fosse formado, Deus te consagrou. É interessante ver as pessoas que vivem de braços cruzados e que ficam esperando placa, título, uma jarra de azeite cair na cabeça, para que ele vá e atenda ao chamado de Deus. Jesus diz: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vão fazer a obra, porque vocês já foram chamados. A grande verdade é, há um grande equívoco na igreja cristã hoje, em muitas procedências que há por aí, das pessoas acharem que, e elas são até mesmo oprimidas, porque há uma pessoa que diz assim: eu sou o servo, eu sou ungido, eu sou aquilo, e vocês têm que me escutar, vocês têm que me obedecer, e vai oprimindo o povo de Deus. E aí alguns sofrem e ficam mirrados, parados, estacionados, neutralizados, porque eles acham que é só aquele que está aqui em cima que tem o chamado, que tem a unção, que tem a missão. Não, meu irmão, não. Você também tem esta missão, você também tem esta unção, você também é consagrado por Deus e convocado por Deus para uma missão. Então vá, abra a tua boca e Deus encherá você. Você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Convocados por Deus para uma missão. Jeremias então, ele tem todos os motivos para questionar a Deus. Ele tem, porque ele é da linhagem sacerdotal, ele tem que seguir a linhagem da sua família, a cultura, o costume, a época, o tempo. Ele tem que seguir, ele tem todos os motivos, e ele vai apresentar aqui alguns motivos, ele vai apresentar aqui algumas desculpas para não atender. Preste bem atenção. Versículo 6, então lhe disse: ah, Senhor,
Senhor Deus, eis que não sei falar. A primeira coisa, eu não sei falar, Senhor. Eu não sei falar. E aqui não tem nada a ver com você não fazer teologia ou deixar de fazer teologia. Se você puder, faça. Tem uns inimigos aí da teologia, por desconhecer o que significa a teologia e quanto é fundamental para que se estude, principalmente aqueles que vão liderar uma igreja. Isso é necessário, é por isso que eu estou na presbiteriana, por causa desse princípio também. Então, Jeremias diz assim: Senhor, eu não sei falar. Será que a gente não fala isso também para Deus? Será que a gente também não se porta assim diante de Deus? Senhor, eu não sei fazer. Será que a gente não dá essa desculpa? Será que as pessoas não dão essa desculpa para Deus, dizendo assim: Deus, eu não sei fazer? A gente está falando isso, respondendo isso para Deus, para o Criador, que disse lá no começo: eu te conheço. A gente está dando desculpa para o Criador, que diz assim: eu te gerei, eu quis que você viesse à existência. A gente está dando desculpa para aquele que conhece todas as condições humanas nossas. Deus olha assim. Como assim? Jeremias então diz: eu não sei falar, Senhor. Eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Jeremias se coloca aqui como uma criança aproximadamente de 3 meses, quando ele diz isso. Sem falar nada. Eu não passo de uma criança. Não passar de uma criança é que ele não tem noção, ele não sabe o que fazer. É alguém que é incapaz. Ele então dá essa palavra, essa resposta a Deus. E assim, às vezes também a gente dá essa resposta para Deus: eu não sei falar, Deus. Eu não sei, eu não passo uma criança. Eu sou inexperiente. E aí a gente pode tomar aqui, por exemplo, abre aspas aí, quando você vai para um exame de trabalho, né? E as pessoas colocam lá: precisa ter experiência. Mas como que eu vou ter experiência se eu não tiver oportunidade? Não é verdade? Só gente de experiência. Então fica difícil. As pessoas nunca vão ter experiência naquilo se não derem oportunidade para ela. Só que aqui o caso é o contrário. Olha, com Deus é diferente. Com Deus chama, e Deus não está contando com a minha capacidade. Deus não está contando com a tua capacidade. Ele não está contando com as tuas forças. Deus, ele chama e ele se encarrega de fazer, de guiar, de orientar, de capacitar, de agir através da nossa vida. Deus se encarrega quando ele chama. Então eu quero dizer para você nesta manhã que Deus se encarrega da sua vida, Deus se encarrega da capacidade, e é ele que dará capacidade a você. Então não diga: eu não sei falar, Senhor, eu passo com uma criança, ou eu não tenho experiência. Jeremias dá essa palavra para Deus: eu não passo de uma criança. Mas aí Deus vai responder para ele: mas o Senhor, versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas. Ele falando o que o Senhor disse para ele: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias, não é você que vai fazer. O que você tem que fazer, Jeremias? Obedecer. Você só tem que obedecer, Jeremias. E aqui vai de fé, aqui vai confiança naquilo que Deus está falando. Ora, eu não posso viver um cristianismo de concordância com a Escritura, eu concordar com tudo, eu concordo com a verdade, eu concordo com tudo, mas na minha vida prática isso não existe. Você não pode se admitir a viver uma vida cristã concordando: ai que bonito, é bom, é verdade, é certo, e não ter na vida prática atitude. Não tem lógica, não há lógica. Você precisa ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, porque só assim a palavra de Deus terá efeito na sua vida. A promessa de Deus saltará e se tornará realidade na sua vida, mas você precisa crer. Deus está dizendo para Jeremias: não diga que não passo de uma criança, não diga que não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias teria que ir para falar para o povo que estava cativo. Jeremias ia falar para o povo do cativeiro. Alguns chamam ele de profeta chorão, que sofreu na mão do povo.
Jeremias sofreu assim, olha, pegava Jeremias na unha. Pensa num profeta que sofreu na mão do povo, foi Jeremias. Jeremias foi levado para o tronco, bateram nele, judiaram dele, zombavam dele. Jeremias sofreu. Só que Deus disse para ele: quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Sou eu que vou mandar Jeremias. Lembra-se da mensagem de Ezequiel 37? Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e você vai dizer a esses ossos secos. Fale para eles, Ezequiel: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Fale, Ezequiel. Ezequiel obedece, e os ossos secos começam a se refazer um rebuliço. A grande verdade, meu irmão, o grande segredo para se ter vitória é obedecer a palavra de Deus. Tem crente que está sofrendo, está penando, por quê? Porque ainda continua com a desculpa: não sei falar, Senhor, não sei fazer, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, não dá, Senhor. Não, Deus está dizendo: dá, porque é eu que vou te enviar, e sou eu que vou colocar as palavras na tua boca. Então vá, obedeça, porque Deus convocou eu e você para uma missão, ou seja, convocados para uma missão. Convocados para uma missão. E tudo quanto eu te mandar falarás. Versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha aqui a promessa de Deus: não tema, porque eu sou contigo. Você não vai sozinho. O grande problema é quando nós queremos se aventurar sozinho. Eu já vi missionário bater, que para querer ser missionário, vai lá para o campo, vai para o campo despreparado, não estuda, não faz nada, mas vai lá para o campo, e volta chorando. Não é chorando de alegria, não, é chorando porque foi sem ser enviado pelo Senhor. Só que aqui é diferente, Deus está enviando, e na nossa relação com o Evangelho, Deus envia cada um dos crentes, e Ele se encarrega de colocar a palavra. Ele é com você, Ele é comigo, Ele é conosco nesta peleja. Ele vai adiante de nós, Ele colocará palavras na nossa boca, Ele nos dará sabedoria para anunciar o Evangelho. Sabedoria. Versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você não pode temer. E aí Jeremias vai dizer no versículo 9: depois estendeu o Senhor a mão. Aí o Senhor continuou falando com ele, indo até ele. Tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha aqui, o Senhor colocará as palavras dele na boca de Jeremias. Então quando eu olho para a minha pessoa, quando eu olho para as minhas capacitações, quando eu olho para mim, eu não encontro capacidade. Quando eu olho para mim, eu não encontro possibilidade. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, ela me dá coragem, ela me dá possibilidade, ela me dá garantia de que Deus está comigo. O que é que eu preciso fazer então, irmão Cristian? Eu preciso obedecer, eu preciso crer que eu fui convocado por Deus para uma missão. Eu preciso crer, independente aonde o Senhor me enviar. Independente. Eu vi uma famosa que foi para a igreja e se converteu, né? E ela dizia assim: eu fui para a igreja pensando em ser uma missionária, porque logo eu já pensei de ir lá para a África fazer missão. Olha as ideias. A pessoa se promove, ela quer ir sozinha. Eu quero ser missionária, então vou para outro lugar. A grande questão é que Deus vai usar você aonde você está no momento. Eu disse isso aqui na última vez. Deus usará você aonde você está no momento. Não, nós não temos que esperar. Tem gente que está esperando vir a placa. Tem gente que está esperando vir a jarra de azeite na cabeça. Tem gente que está esperando de consagrar. Deus já te consagrou antes que você fosse formado. Deus chamou você, e eu vou repetir esse jargão popular: você não é membro de banco, membro de banco é prego. Você é membro do corpo de Cristo, convocado para uma missão. Nós somos forasteiros, peregrinos nessa terra, fazendo uma missão para Deus.
a cada um que Deus chama, Deus prepara, Deus capacita, Deus consagra para uma missão. Esse é o trabalho do povo, do servo de Deus. É Ele que vai capacitar, é Ele que vai colocar as palavras na sua boca, assim Jeremias disse. E aí Jeremias encerra o versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações, Deus falando para ele, e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Perceba aqui a grande missão que Jeremias tem para realizar. Jeremias tem muito trabalho para fazer para Deus, só que quem que vai à frente dele é Deus. Eu te conheci, eu te gerei, eu te consagrei, eu te coloco as palavras na sua boca, eu te constituí o profeta, e agora você tem uma grande obra para realizar. Você foi convocado, Jeremias, para uma missão. A igreja na terra foi convocada para uma missão, e alguém por excelência que foi convocado, que se convocou, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele mesmo se convoca para realizar uma grande obra vicária, eterna, perfeita, para que eu e você estivesse aqui nesta manhã, para ouvir a sua mensagem gloriosa, formidável, poderosa, dizendo a mim e a você: eu e você fomos convocados para uma grande missão. Deus te consagrou, Deus gerou você, Deus chamou você, e Ele se encarregará de cuidar de você. Mas vá, obedeça e creia na palavra de Deus, porque Deus lhe dará força, Deus lhe dará graça, Deus será contigo aonde quer que fores. Louvado seja o nome do Senhor. E a saída não é para o Caribe, não é para o Havaí. Você vai andar no meio de espinho, meu irmão, você vai chorar, você vai gemer. Por pouco tempo que eu andei de ministério, já chorei, já fiquei bravo, já fiquei irritado, já fiquei triste, já fiquei decepcionado na caminhada, mas Deus sempre me sustentou, porque esta palavra para Jeremias, ela também teve efeito na minha vida. Eu estou contigo, sou eu que coloco as palavras na tua boca. Creia nisso, meus irmãos, que nós fomos convocados para uma missão. Faça missão na tua rua, faça missão no meio da tua família, faça missão no teu trabalho. Aproveite a oportunidade que você foi convocado, tenha isso na mente: eu fui consagrado, eu fui chamado, Deus me capacita, Deus me chamou. Amém? Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos. Aos irmãos ouvintes que vão ouvir por esse áudio, que Deus abençoe sua vida. Creiam nessa palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus.